Boa tarde a todos que estão aqui assistindo a gente. Eu vou esperar só alguns minutinhos para o tempo do pessoal começar a assistir. O vídeo ia carregando. Boa noite. Dimas, Tânia, Cami Gomes. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre diversidade, vivências e desafios. E o nosso convidado agora para conversar com a gente é o Peter de Albuquerque, que ele já está aqui. Ele é designer, trabalha com design carioca, mas está morando em São Paulo agora. Boa noite. Boa noite, Milene. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Um prazer estar aqui no Chave da Questão, que é um projeto que eu já tenho acompanhado, e também com uma jornalista que eu já acompanho a trajetória e que eu admiro bastante. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. A Paty está aqui assistindo a gente. Carola. Vai ser muito boa essa nossa conversa hoje. Eu falei muito rapidamente sobre você, que você é designer, formado pela PUC-Rio, já fez intercâmbio. Você pode só fazer uma breve apresentação sua, da sua carreira, para quem está assistindo a gente? Sim, a minha formação ela vem do campo do design, né? Eu sou formado em comunicação visual pela PUC-Rio, mas a minha carreira ela foi me levando para um espaço ainda mais amplo que a imagem, e eu sempre fui um grande entusiasta da força da comunicação, né? Da comunicação e no papel que a comunicação tem para transformar realidades e para construir novas ambições para muitos segmentos da sociedade. Então, ao longo da minha trajetória, que foi 13 anos como autônomo, e eu estou no momento numa nova jornada, atuando como diretor de criação aqui em São Paulo, numa empresa chamada Menu, que é de B2B, do campo do food service. Dentro dessa trajetória que já costurou diversas chegadas, diversas vitórias, alcances e percalços também, eu fui encontrando a cada oportunidade que o mundo me dava e que eu também me permitia chegar, mais desafios e mais experiências com a comunicação, a fim de trazer uma realidade mais inclusiva para a sociedade. Então, sempre me senti como muito além de um criador, como um articulador dos cenários, porque quando você é um fornecedor, você também é uma ponte mais frágil dentro do escopo empresarial. Então, você tem que estar articulando para também conseguir ser ouvido e conseguir também ouvir esses contratantes. Então, foram anos que me trouxeram muita bagagem. E a partir disso, eu fui entendendo o papel da articulação e da empatia para conseguir criar pontes para novas formas de comunicação, para novas possibilidades de afeto no mundo. Então, eu volto para o início da história, de onde eu venho como designer na minha primeira formação, mas eu venho de comunicação visual. Então, acho que essa palavra sempre acompanhou, e a sensibilidade também, né? Que é uma das ferramentas também necessárias para a gente gerar o afeto. O design me auxiliou a desenvolver essa capacidade de pensar as estruturas do afeto e como fazer esse afeto girar o mundo com eficácia, né? Com transformação. É verdade. É uma carreira que já tem bastante história, né? Bastante experiência aí Sim, para já compartilhar. girei. Já girei bastante o mercado, já tive bastantes vivências. E também complementando, Milene, tem um ponto legal também da minha trajetória que eu me orgulho bastante. Assim. Bom, primeiro dizer também que eu fui um bolsista integral, já que a minha visão social está sempre integrada nas minhas atividades, na minha visão de mundo, no meu trabalho. Eu acho bom pontuar isso, a minha perspectiva como alguém que é o primeiro da família a ter uma formação universitária. E muito além disso também, eu fui intercambista, como você citou, no meio da minha formação universitária, eu morei um ano na Holanda, onde eu fiz uma formação de um ano em sociologia. Então, foi também uma complementação
que me ajudou a pensar criticamente o mundo e a tentar construir ferramentas, aparatos, para que essa transformação seja cada dia mais profunda. É verdade. Só lembrando que quem estiver assistindo a gente, que queira fazer perguntas para o Peter, é só escrever aí embaixo. Estou acompanhando tudinho para poder perguntar para ele. Muito legal isso que você citou, né, da questão da comunicação, de você conseguir circular nos mundos e conseguir levar, né, as mensagens e comunicar melhor com todo mundo, né, dos dois lados, no caso, por exemplo, de um cliente, uma empresa e divulgação, né? E aí essa questão da comunicação é algo bem forte em você. E aí, para a gente começar, a gente pensou, né, nessa live para falar sobre diversidade, motivado pela história do movimento, que no dia 28 de junho, né, no próximo domingo, é comemorado o dia do Orgulho do LGBTI. E aí eu queria que se você pudesse contar para a gente um pouquinho a história desse movimento. Sim, vai cruzar com vários assuntos. Eu vou tentar trazer um olhar dinâmico. Eu primeiro sugiro também que todo mundo também faça suas pesquisas e se aprofunde. Uma live não daria conta de contar a densidade que é não só o movimento LGBTQIA+, como também a luta, né? Tem o movimento, tem a luta, tem as articulações, as conquistas. Em cada país a gente vai ter uma conquista. Para cada uma das letras a gente vai ter um grau de privilégio. Então, com isso, eu trago um primeiro termo que é legal para todo mundo já começar a se debruçar nele. Não é uma palavra amplamente falada, dependendo do recorte com quem você convive ou que você pesquisa, que é a interseccionalidade. A interseccionalidade, inclusive, abre essa introdução do que são essas letras, né? Por que tantas letras? Que há algum tempo, ou pessoas que não são tão envolvidas com o movimento, falam movimento gay, e há algum tempo foi GLS, né? Então a gente teve aí muitas nomenclaturas. As muitas letras são justamente uma visão interseccional dessas múltiplas perspectivas que envolvem, sim, diferentes graus de privilégio ou de exclusão dentro da teia da sociedade, dentro da justiça social. Então, por exemplo, eu ocupo a letra G, né, do LGBTQIA+, então sou um homem gay, sou um homem cisgênero, porque me identifico com o mesmo gênero que me foi atribuído no nascimento, até porque também é sempre bom pontuar que gênero não é o nosso órgão sexual, apesar de muito comum a gente ter essa primeira opinião, mas gênero é também uma construção de uma identificação identitária. E a partir dessa minha perspectiva enquanto homem, cisgênero, homossexual, e que também se considera negro, de pele clara, dentro de um movimento no Brasil que acolhe essa perspectiva e também fala muito da minha identidade, mas compreendendo que eu sou um homem mestiço, né? Eu tenho essa configuração, né, genética, que eu tenho duas origens étnicas, mas a minha identidade se fecha como um homem negro. Também é uma pauta importante de trazer aqui com ênfase para você, Milene. Então, tendo em vista tudo isso, eu gosto muito de trazer a questão das letras, porque enquanto homem, é sempre bom lembrar do privilégio que eu tenho para chegar nos lugares e para ser escutado e para ser compreendido. E aí, dentro dessa perspectiva de homem, eu também hoje me coloco como um homem que tem códigos muito de uma presunção do que é o masculino, né? Da ideia do que como um homem deveria se comunicar. Eu sei que eu não tento de modo algum esconder a minha homossexualidade, as minhas singularidades, mas de algum modo a minha idade, a minha geração, a minha identidade me fizeram me constituir num modo de agir enquanto gay que me coloca com privilégio, justamente pela leitura que o mundo faz de mim. Como um homem que é muitas vezes lido, talvez por muita gente, como um homem branco, que é lido, talvez, em alguns espaços, como um homem heterossexual. Então, assim, não é que eu hoje, enquanto adulto, articule esses controles, eu não tento ser alguém diferente de mim mesmo, mas é muito importante a gente lembrar. E agora eu vou para a história do movimento que leva para essa data de celebração do orgulho. Stonewall foi uma virada de chave histórica para indivíduos que, como eu, não se encaixam no perfil da heteronormatividade, que de forma mais genuína e espontânea não encontram esse afeto e essa atração pelo sexo oposto. E
o Stonewall foi uma virada muito forte, onde eu preciso também pontuar para você, Milene, que também teve o recorte racial aí. Foi um movimento liderado por muitas trans, mulheres trans negras e homens queer negros, homens gays ou queer também, que é um conceito muito americano, que são pessoas que não se identificam necessariamente com o gênero. Ah, também vale um estudo sobre o que é queer, eu recomendo para todo mundo. Então, nesse momento, a gente teve uma repressão num bar. Então, assim, né, nos anos 60, faz já mais de 50 anos, a gente tinha essas minorias precisando se encontrar à noite. À noite, ela não entra na rotina LGBTQIA+, à toa. À noite é o espaço onde existe mais segurança para quem não é aceito pelos padrões da sociedade. Então, nesse movimento periférico e noturno e negro da periferia de Nova York, num desses bares onde essas pessoas se encontravam para trocar afeto e para se sentirem entre elas e se sentirem acolhidas, a gente teve uma repressão seríssima, policial, inclusive isso mostra o quanto a história é cíclica, porque a gente vive hoje situações muito parecidas, né, na mídia sobre repressão, opressão policial para esferas oprimidas, né? E a partir dessa opressão teve um despertar de uma consciência que começou nesse mesmo recorte negro LGBTQIA+, periférico de Nova York, e que foi se expandindo para mais letras dentro dessa esfera de pessoas que não se identificam com essa heteronorma, e também para outras cidades, para outros países, e encontrou-se oficialmente um status global de uma questão global. A orientação sexual é uma pauta que está aberta, mal resolvida no mundo e que precisa de muitas ações ativas, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Então, tentei trazer uma leve contação de história, mas para trazer muito para o hoje, e dizer que o que a gente faz aqui hoje, e que bom que eu posso ter esse espaço, que a gente cria essas oportunidades, é realmente criar pontes e mais transformação, porque muito tem que ser feito. Entendi. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a questão da orientação sexual, né? Fala-se muito assim, como é o processo de descobrir-se? Algumas pessoas contam que elas não se descobriram, elas já nasceram assim e sempre se aceitaram, outras não se aceitam no início por causa da questão da sociedade, família. Como foi esse processo para você? Bom, cada pessoa vai ter uma história, então também eu faço questão de ressaltar que ser LGBTQIA+, envolve narrativas narrativas tão diversas quanto essas tantas letras. Tem mais também, porque tem mais letras, então assim, são infinitas as formas. Na minha história, Milene, eu vivi muito sofrimento, eu vivi muita dor e um sentimento muito angustiante que eu hoje tenho condição e saúde mental para expor, eu exponho como instrumento para, enfim, espero poder motivar outras pessoas, uma angústia de que seria algo que nunca seria solucionado. Eu cresci num bairro de classe média baixa, em Niterói, que é uma cidade, né, do estado do Rio de Janeiro, ali fronteiriça com a cidade do Rio. E cresci num recorte que não me trouxe nenhum modelo de referência. Mas absolutamente nenhuma referência. E isso já aponta até para um outro tópico que a gente depois aborda, que é a representatividade. Não ver ninguém que pudesse manifestar afeto como eu, desejo como eu, e a minha forma de manifestar a minha identidade, fez com que eu entendesse que aquilo que eu queria colocar para o mundo, enquanto a ideia do eu, não era certo, não era normal, não era permitido. Então, pessoas que têm essa minha geração, estou indo para os meus 32 anos, então vivi essa geração dos anos 90, que não trazia, não convidava a gente para nenhuma reflexão desse cunho. Nenhuma. A entrada de personagens LGBTQIA+, vinham de um jeito, infelizmente, ridicularizador e caricato, e que não valorizava o brilho dessas pessoas. Eu gosto muito de lembrar da nossa saudosa e icônica Vera Verão, que representa aí uma ocupação política de um corpo que estava à frente do tempo. Imagine a polêmica e a política que ainda é hoje um corpo gay, queer, retinto e performático, com performances do feminino, num espaço de TV aberta, nos anos 90. Então, assim, a gente teve alguns símbolos
mas que não traziam ainda um aprofundamento possível para a construção de identidade de indivíduos como eu. Então, assim, tentando finalizar sua pergunta para a gente também ter a troca, né? Durante o crescimento, Milene, a gente, o indivíduo, ele tenta se colocar e se tirar todo o tempo dessa caixa. E a mente começa a criar situações de paranoia. Porque você começa a ter muitos diálogos com a sua mente sobre quero ser isso, mas não sou, mas não posso ser, ou sou. É um ser ou não ser que a conta fecha e desfecha o tempo inteiro. E, para mim, a coragem ela aconteceu quando eu tive a condição e o privilégio também de sair da caixinha da minha cidade, de entrar numa universidade e de ter situações que promoveram a minha reflexão e a ver novas referências. Eu comecei a ver que as pessoas são tão únicas quanto elas mesmas. E que Milene pode ser tão singular quanto Peter pode ser tão singular. E aí, quando a gente tem esse clique nessa perspectiva de opressão, é muito libertador, porque a gente entende que a gente pode ser tão real quanto a gente. Entendi. E então quero aprofundar mais na parte, na questão, já que nós somos um canal, né, que fala muito sobre saúde mental e saúde emocional. Você pontuou que quando entrou na faculdade, que aí você ampliou seus horizontes, teve contato com novas pessoas, novas culturas, enfim, outras pessoas, e ali você conseguiu ver um espaço onde você poderia assumir o que você sentia, né, a sua orientação e defender essa bandeira. Como é que foi emocionalmente para você? O que foi mais difícil? Era em relação à sociedade ou em relação à família? No meu caso, em relação à sociedade, porque o bullying, da forma mais oficial possível, assim, ele me acompanhou de um jeito, perdão da ironia, muito didático. Foi um bullying muito bem costurado pelo opressor, com muitos pontos onde essa sociedade, esse fora de casa, me dizia a todo tempo que eu era pior por ser, provavelmente, esse homem gay que o mundo lia. Então, eu diria que o mundo sempre foi o meu inimigo. A ideia de colocar a minha identidade para fora trazia uma construção de dor, de ansiedade, de processos até depressivos também, quando eu projetava a ideia desse mundo externo convivendo com a minha orientação sexual, mais do que no campo familiar. Isso varia muito, né? Na verdade, é mais um privilégio que eu preciso dizer que eu tive, porque a aceitação familiar, ela não é um tópico que representa, a minha história com a aceitação familiar não representa esse cenário. Inclusive, os indivíduos, mulheres e homens trans, vivem uma situação de rua, de vulnerabilidade social, porque muitas vezes são expulsos das suas residências, dos seus lares, e não são acolhidos pelas famílias. Na minha história, foi muito sobre o mundo. Quando eu entrei na universidade, eu pude desenvolver melhor essa identidade, entender que ser singular é legal, mas ainda assim tomou muito tempo. E eu precisei viver até, Milene, outras opressões durante essa minha etapa da vida para ter a força de sair desse armário. E quais foram os apoios? Você teve apoio de algum lugar? É delicado, né? Porque as pessoas, elas também... Que bom, eu tive amigos e amigas muito respeitosos que não tentavam me desvelar na questão da orientação sexual. É muito importante também dizer, se você tem um amigo ou uma amiga, você está assistindo a gente, e você tem até uma desconfiança que essa pessoa não está bem com a orientação sexual dela, o caminho não é perguntar. Não, de jeito nenhum. É uma questão de tempo pessoal e a gente pode criar contextos de liberdade para essa pessoa se sentir livre, para que ela proativamente traga essa pauta. Mas eu tive acolhimento, muito acolhimento social, muito afeto social em todas as partes do processo. O problema, Milene, é que o medo, para pessoas que vivem a opressão e a angústia de não quererem dizer quem são, o medo é tão grande que você não encontra nem bases para acolhimento. Eu não dizia, até os meus 23 anos de idade, já era um homem adulto, que votava, que estava no ensino superior, que já cumpria já trabalhava, fazia meu dinheiro, a 23 anos eu já vivia de forma autônoma financeiramente e não tinha coragem de dizer nem no espelho, Milene, que eu era um homem homossexual.
Veja o tamanho do problema e o quanto ele realmente, a opressão gera. O problema não é o ser LGBT, o problema é a opressão, né? Só para deixar bem nítido para todo mundo. Mas o quão fundo é esse buraco que a sociedade cria para o indivíduo LGBTQIA+. Eu não tinha condição de olhar no meu espelho e dizer sozinho que eu era um homem gay. Para pessoas que de repente estão assistindo, ou que vão assistir a gente depois, quando ficar disponível, alguém que esteja vivendo esse sentimento que você já viveu, qual seria a orientação que você daria, uma dica para poder ajudar a pessoa a enfrentar esse momento? Eu fico muito feliz com essa pergunta, Milene, poder falar com alguém que possa estar numa situação de opressão ou de não estar bem resolvida com a sua orientação sexual, é quase como escrever uma carta para o passado. Acho que pessoas que estão aí com com o meu recorte etário e que são LGBTs vão me entender que falar para essa pessoa oprimida, eu me sinto falando com o Peter mais novo, e o que eu diria para ele, então vou projetar, tá? Eu vou me sentir falando com o meu passado. Eu diria que a sua maior dor e medo é o baú onde está a sua maior força. E o medo de se tornar é o medo de ser. Ser é viver. Se eu não aceito quem eu sou, eu sobrevivo. Eu não desejo a ninguém uma existência de sobrevivência. Para ninguém. E eu diria, quando eu analiso a minha história, eu vejo o quanto eu era mal resolvido, e obviamente eu preciso dizer que a responsabilidade disso era até mais do mundo do que minha, porque o mundo me educou dizendo que eu não poderia ser isso que é tão simples para mim hoje. Eu era muito menos, eu era uma versão muito menor de mim. E se a gente for até fazer um viés de... Perdão, gente, espera aí. O interfone nessa hora não tem como. Interfone na live, Milene. Como fazemos? Vamos ser espontâneos. Eu só puxei aqui, realmente não pude. Mas, voltando aqui à pauta, eu diria que o principal é a gente entender que a gente é menos da gente quando a gente não aceita o mais central da nossa existência. Se for para uma psicologia, lembrei da minha ponte. Se a gente for para um viés psicológico, freudiano, ou qualquer que seja a sua linha de análise, a constituição da sexualidade dentro da psique e da constituição da identidade humana, né, tem uma importância muito relevante. Né? Eu sinto que a minha ideia de dignidade ela passou a existir depois que eu saí do armário. Eu sinto que a minha ideia de segurança passou a existir depois que eu saí do armário. E a minha própria ideia de ser um corpo político e de entender esse valor, ela só ocorre porque eu não tenho vergonha de nada do que eu sou hoje. Eu não poderia transitar o meu corpo com orgulho se eu tivesse a mínima sensação de insegurança com ele. Então, é libertador. Então, se eu puder estar olhando aí no olho de alguém que não está tão bem seguro ou resolvido ou corajoso de colocar para o mundo, lembrar que a opressão veio do outro, que quem vive isso vive realmente uma situação muito injusta da sociedade e que o melhor que você dá de volta para esse mundo que te oprime é a força de dizer que você é como você é e você não tem a menor vergonha, pelo contrário, você tem orgulho disso. Muito bonito as suas palavras. A Carola Augusto falou aqui que ela tem muito orgulho de ver quem você é. Que legal. A Carol é uma grande amiga que eu fico muito feliz de ler. Estou vendo aqui palavras de muita motivação. Queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. E aí, como é que foi a questão do desenvolvimento profissional como LGBTQ? Foi delicado também. Eu também trago a pauta da interseccionalidade, fazendo essa análise retroativa, olhando o meu passado e agora tendo também mais maturidade para ler. Era muito interseccional, porque era uma leitura, ao meu ver, também racial, desse corpo que, apesar de ser dito, enunciado muitas vezes que é um corpo branco pelo outro, ele não é necessariamente tratado como um corpo branco e não se vê como um corpo branco, se vê como um corpo negro. Então, isso somado a um perfil de identidade e de orientação sexual levaram eu diria que é um combo de perspectivas, onde eu não consigo entender até que ponto uma envolve tal questão, outra envolve outra. É uma soma. Muito difícil, Milene, a gente criar pontos de segurança e de imposição profissional, porque segurança é também saber se colocar,
saber se impor, saber dizer sim e não. Como é que um profissional que se entende desvalorizado por essas duas pautas que são tão grandes na sociedade hoje, que são a pauta racial e a pauta de orientação sexual, como é que a gente se coloca com força? Então, eu lembro dos meus primeiros anos de carreira sempre me sentindo muito inferior, mesmo que as minhas entregas fossem boas, fossem dignas, havia sempre um sentimento reducionista meu comigo, muito além do outro. Porque o que o outro traz, o que o outro emana, quando a gente chega numa mínima cura com a gente, Milene, a gente até se importa um pouco menos. Né? Eu me importo menos se alguém hoje faz um pré-julgamento da minha entrega e eu sinto que esse pré-julgamento tem alguma dessas lentes de preconceito. Porque hoje entendo a minha segurança profissional. Mas eu diria que foram percalços muito grandes. E eu ainda digo mais, na consciência do meu privilégio, do tom da minha pele que é tão claro, e do fato de eu ser um homem cisgênero, e do fato de eu também não trazer códigos de performance ou de mímese da ideia do que é feminino, esses privilégios também me colocaram conseguindo articular e negociar. Se eu te digo, se um outro indivíduo negro retinto, queer, que seja mais afeminado, se colocasse numa mesma perspectiva que eu na carreira, certamente não teria conseguido os mesmos acessos que eu consegui. Então, dizer isso também amplia a complexidade do tópico. A Lívia comenta aqui que em um mundo tão binário e retrógrado, ela imagina o que você sentiu. Obrigado, Lívia, que é também uma pessoa muito querida na minha vida e que me traz essa posição mesmo. A binaridade, ela leva a gente para espaços muito dramáticos e que são muito dolorosos quando você não se encontra em nenhum desses extremos, né? E isso trago também, novamente, a pauta racial, que coloca indivíduos mestiços como eu num conflito de muita culpa e dor, porque eles sabem do encaixe e do desencaixe deles em todas as questões. Então, realmente complexo, e na questão também de orientação sexual é muito complexo. Temos a pauta também bissexual, que torna o assunto muito doloroso. A bissexualidade não é uma fragilidade de uma pessoa LGBT que não está bem resolvida, não. A bissexualidade é uma das letras, LGB. Então, está ali o B para lembrar que ela, por si só, é uma orientação sexual também. Entendi, é verdade. A Isa Cabral pergunta se você sentiu diferença na aceitação ao entrar no mercado de trabalho paulista comparado ao Rio de Janeiro. Eu digo que sim, Milene e Isa, obrigado pela excelente pergunta. Eu sinto uma diferença nos mercados de Rio de Janeiro e de São Paulo a partir do momento que Rio de Janeiro foi uma primeira capital e teve um perfil muito colonizado. Então, é uma cidade que perpetua colonialidades muitas e são muito entranhadas e são difíceis da gente, até quando eu sou carioca, eu também vivi essa fluência de estar no Rio, entendendo que essa é a minha realidade. Então, sair um pouco dessa zona de conforto, mas eu já tinha essas reflexões durante também, mas sair foi importante, porque eu consegui fazer até uma leitura comparativa, por exemplo, de São Paulo e Rio. Excelente pergunta, Isa, por quê? Tendo esse perfil de colonialidade e de privilégio que é sustentado, e se a gente imagina que o que é privilégio no mundo? É posse de terra. Posse de terra é um dos maiores privilégios que tira qualquer indivíduo da situação de sobrevivência. Porque você pode estar numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas se você tem uma casa, você resolve o chão. O chão é uma questão muito relevante na questão de conquista social. E o Rio de Janeiro vive os territórios com heranças. Os territórios são herdados porque a colônia se institucionalizou naquele quilômetro, naquele raio de quilômetros, e as pessoas continuaram morando ali, perpetuando os seus próprios privilégios. Então, muitas vezes, sucesso no Rio de Janeiro, isso não é para todos os casos, mas muitas vezes se refere a pessoas que já nasceram com um primeiro step, né? Um grande step, que é já ter os vários sobrenomes por trás. No entorno de terra eu falo de dinheiro, eu falo de política, eu falo de todas as posses além da terra, que tem a terra como a primeira coisa, a conquista da terra. Em São Paulo, todo mundo é de fora, né? Uma boa parte de São Paulo não é de São Paulo. São Paulo é uma cidade que convida as pessoas de fora para virem. Isso, primeiro também dizer que eu derrubo a teoria da meritocracia. Eu acho que a meritocracia ela é um desejo utópico.
e que é cantada como uma conquista presente, e eu não diria que é uma conquista presente. E mesmo assim, a Ana entrando aqui, eu preciso dar uma boa noite para a Ana Biocchini. É um prazer tê-la com a gente, Ana. Por favor, fique aqui, seja É um bem-vinda. prazer mesmo, Ana. Obrigado, Ana. É um prazer ter sua audiência aqui. Mas quando a gente compara com o São Paulo, que tem esse perfil muito mais heterogêneo na questão das histórias, a gente tem pessoas que estão vindo de diversas áreas do Brasil, com diferentes recortes socioeconômicos, raciais e contextuais. A gente, apesar de não ter essa cultura do mérito acontecendo, eu acho que meritocracia realmente ainda não ocorre em nenhum lugar do mundo, arrisco dizer, mais e menos em alguns lugares, mas nunca chega-se em nenhum lugar. São Paulo é um pouco mais na questão de você construir uma imagem, você construir e se apresentar, porque meio que todo mundo está chegando num ponto zero em algum lugar. Mas claro que a questão socioeconômica, racial, de gênero, de orientação sexual, criam as escaladas de privilégio que fazem essas disparidades do mundo acontecerem não só no Rio, como muito em São Paulo também, que é uma cidade tão desigual como todo o Brasil, né? Mas eu diria que São Paulo tem horizontes possíveis mais do que o Rio de Janeiro para pessoas LGBT, por exemplo. Então, pegando esse exemplo que você deu, e aí sobre São Paulo, temos já outra pergunta aqui. A Cris, ela fala da elite, a burguesia, e o Rio de Janeiro continua lindo para quem? Não entendo. É complexo, Cris. Realmente é uma situação da gente ter o despertar da nossa discordância, e a palavra revolta pode vir também. Durante o processo de despertar de consciência e de discordância, a gente sente a revolta. Na minha história, na minha trajetória, eu escolhi fazer uma outra estratégia de encontrar esse incômodo para ser um articulador da mudança no mundo, dentro dos espaços que eu consegui chegar, e conseguir, eu diria, construir muitas pontes de comunicação. Até digo aqui que, na minha trajetória, a comunicação não violenta ela sempre foi uma ferramenta muito potente para que eu conseguisse chegar em lugares e contar a minha realidade e a minha perspectiva. E aí, sobre chegar em todos os espaços onde você circula, sobre São Paulo, qual é a importância da diversidade nesses ambientes, no trabalho, por exemplo, na sociedade? Belíssima pergunta, Milene, com alegria que eu respondo ela. A diversidade, ela, mais do que bater uma carteira para a consciência de quem contrata, a diversidade ela cumpre um papel de construir novas ambições para toda a população. Se a gente consegue construir num ambiente empresarial e de mercado a chegada possível de quaisquer corpos, e a gente pode ver lideranças com várias cores, com vários gêneros, com várias perspectivas e histórias, a gente diz para todos que observam o sucesso, porque a nossa sociedade ela constrói essa pirâmide onde o sucesso é o pedestal onde todos que não estão nesse sucesso olham. E sucesso também não é binário, né? São graus de sucesso. Mas quando a gente olha o mercado, a gente tem esses nomes, a gente tem essas empresas, a gente tem essas chancelas. E se a gente fosse hoje, dia 23 de junho de 2020, fazer um Google sobre todas as esferas empresariais que estão ativas em todo o mundo, no Brasil, em São Paulo, no Rio, a gente vai descobrir que o mundo é muito mais datado do que a gente imagina, porque falta muito, Milene, mas falta tanto que eu, ao invés de encontrar revolta, eu estou preferindo encontrar esperança para conseguir seguir andando. E eu acho que é uma boa estratégia, viu? Acho que faz bem para a sua saúde emocional e eu acho que a gente consegue atingir melhores resultados, né? Dessa forma. Sim, sim. Eu sempre digo que qualquer pessoa na situação de oprimida pelo sistema, seja a perspectiva dela racial, de orientação de gênero, de orientação sexual ou de gênero, não nos dá necessariamente a energia suficiente para articular. Então, assim, nos confortos que eu tive de ter crescido numa classe média baixa, que é um privilégio no Brasil, no privilégio que eu tive de ter conseguido uma bolsa integral numa universidade privada de excelência, que também me colocou num novo privilégio adquirido, todas essas situações me trouxeram um retorno de mercado e de capital, que me trouxeram confortos estruturais, que me trouxeram descanso
comida, qualidade de vida, onde eu consegui viver uma ascensão socioeconômica que me deu condição de hoje, aos quase 32 anos, poder ser um porta-voz da minha causa. E se eu voltasse 7 anos no tempo, eu com 25 não teria garganta para falar. Eu não tinha nem voz, de tanto que eu trabalhava nessa fase. Então, é muito sobre isso também. Eu concordo. Eu digo, a esperança é o melhor caminho para a mudança. Só que quem tem condição de ter esperança hoje, quase sempre, é quem já está no movimento, mas já conseguiu algum privilégio. Se eu tivesse no desprivilégio estrutural hoje, de estar num cenário, por exemplo, que fosse numa condição corporal que fosse retinta, né? Que fosse negro retinto, ou tivesse numa situação queer, ou fosse transexual, o Brasil mata pessoas trans a cada várias horas por dia. Tem pessoas trans morrendo. Esqueci qual é até a contagem de hora, mas tem pessoas trans morrendo todos os dias. Somos o país que mais assassina indivíduos transexuais. Então, assim, como é que essas pessoas têm condição de construir esperança? Então, essa pergunta crítica que eu jogo para a gente, né, não tem resposta. É verdade. Vamos jogar para os nossos psicólogos para ver se eles ajudam a gente a encontrar algumas possíveis, não resposta, mas algumas formas de enfrentar isso. Queria agradecer também o Léo estar assistindo aqui a gente e todo mundo que entrou aqui. Estou até feliz então, também. Peter, Desculpa a rápida interrupção, a Gigi de Barros, que é uma mulher trans que eu admiro profundamente, está aqui com a gente. Gigi, todo o meu carinho, respeito e admiração por você. Vamos lá. e o que você vê, assim, que você visualiza de horizontes para o mundo sobre esse assunto? Eu estou, Milene, escolhendo diariamente, por questões até de saúde mental, escolher o caminho da construção dessa esperança para que eu consiga ter motor para continuar articulando em cada espaço que eu chego. Ao chegar nesses espaços, a minha forma de luta é a de, com essa comunicação, que é esse viés, que é chamado comunicação não violenta, eu tento articular com muito cuidado, com muito carinho, com muita empatia com todos os lados, para ser essa ponte de novos acessos, de novas chegadas. E se eu pudesse trazer, qual é o meu sonho mais imediato? Meu sonho mais imediato é, no bom português, dinheiro no bolso de indivíduos LGBTQIA+, de indivíduos do movimento negro, de indivíduos que estão vivendo um cenário de opressão que é sustentada por séculos, por milênios, arrisco dizer. Então, o dinheiro, numa sociedade que se firma num modelo de capital, o capital também opera um poder de cura, mais do que a palavra, inclusive. Então, assim, se é o capital que oprime, é o capital que resolve. Então, eu diria que uma reparação que conseguiria ser imediata, porque a dor nunca será sanada. A dor de quem hoje está adulto e vive a opressão nunca será sanada. Mas se eu pudesse te dizer qual é o remédio, qual é a pílula mais imediata para uma cura, é o dinheiro. Porque o dinheiro traz a estrutura, traz o bem-estar social, traz a segurança para os indivíduos, para que eles consigam ter o mesmo oxigênio que eu agora consigo ter, de levar a minha voz para afetar o próximo. Faz sentido? Me fiz entender? Entendi. Fez sim. Que bom. Para você poder, dessa forma, o indivíduo pode prover as coisas, né, as necessidades dele e assim enfrentar de uma forma mais segura, mais confiante, Isso. né? Segura, digna. Se a gente até faz um pontinho de contraste, lembra que a maioria dos indivíduos que são transexuais no Brasil estão numa situação de vulnerabilidade tamanha que não tem lares. A gente lembrar que o dinheiro é um possibilitador que essas pessoas tenham cama. A gente começa a entender o quanto tem um papel de capital que tem a condição de resolver a curto prazo, inclusive, a realidade dessas pessoas. Se quem está nos assistindo quer ser um aliado da causa, eu também faço essa escolha todos os dias, mesmo sendo das próprias letras, façam doações, gente. Doações de capital. Circulem em Instagram, circulem em Google, encontrem pequenas vaquinhas, encontrem movimentos. Às vezes é até mais fácil do que dar para uma instituição que também é muito digno, mas você encontrar algumas histórias pequenas que afetem muito a sua vida e que você sinta que uma contribuição pequena vai alterar diretamente o dia de amanhã dessa pessoa. Então, eu mesmo, dentro dos privilégios que eu consegui adquirir ao longo da minha jornada, eu hoje faço essa ação ativa e diária para tentar trazer algum equilíbrio maior para o mundo.
E vamos lá, nesse momento de pandemia, um monte de gente sendo mandada embora, a questão financeira é um problema para todo mundo, para a sociedade toda. E aí, por exemplo, a pessoa que quer se tornar um aliado na causa, mas não tem como ajudar financeiramente ninguém, tem alguma outra forma que você sugeriria? Eu vou ter que abrir algumas aspas aqui. Adorei a pergunta também. Estou adorando a conversa. Obrigado a todo mundo que está aqui também. Eu vou abrir aspas para Djamila Ribeiro, que é uma grande pensadora, uma mulher negra, uma pensadora contemporânea que tem uma vasta coleção de literaturas disponíveis aí para a gente se aprimorar. São leituras fáceis e pequenas, tá, gente? Não, se você quer se transformar aos poucos, ler Djamila Ribeiro é um excelente, é um fundamental caminho. Ela fala do lugar de fala. O lugar de fala, que é esse respeito cuidadoso que a gente tem que ter com cada indivíduo que está falando per si, que está falando pela sua própria realidade, é uma consciência importante de gerar. Mas tem um contraponto. Quando a pessoa faz um entendimento desse lugar de fala, ela às vezes cai numa leitura equivocada. Ela pensa, tá, então, eu não vou falar sobre a causa LGBTQIA+, porque eu sou hétero, né? Por que eu vou entrar nessa perspectiva? E isso gera um conforto, uma culpa muito confortável para o indivíduo no privilégio. Porque ele não precisa ser aliado, não precisa falar nada, não precisa nem opinar. Ele vai respeitar o palanque do outro. Ah, não, o LGBT que tem o protagonismo, ele que fale, ele que lute. Mas não é isso, gente. Então, vamos lá. O lugar de fala é esse bom senso da gente dar a fala para a pessoa que está na perspectiva, como a gente está fazendo agora. Você, enquanto não LGBT, está guiando uma conversa comigo e me dando a oportunidade de contar a minha realidade. E você também está tendo o seu lugar de fala enquanto mulher, de contribuir, opinando. Eu quero saber a sua opinião, porque ela é muito importante para mim, para eu afetar mais o mundo. Mas a isenção, ela não é o caminho da cura. Então, eu queria lembrar, primeiro, estudem e entendam o lugar de fala, e, em contraponto, não entendam que o lugar de fala é paralisante. Entenda que ele deveria ser estimulante para você ter bom senso com o outro. Então, assim, o aliado que quer ser aliado. Vou até voltar para a sua pergunta para didatizar ainda mais. Quer ser aliado e não é LGBTQIA+. Ou quer ser aliado da causa negra e não se entende enquanto negro. O melhor que você tem a fazer, primeiro, é se aproximar dessas pessoas e perguntar quais são as reais dores delas. Porque acontece muito, eu já ouvi muito esse tom assim, sabe o que você tem que fazer? Às vezes a pessoa vem, eu juro pra você, né? Ou um áudio, ou uma mensagem, ou um bar, e traz nesse tom. Sabe o que você tem que fazer? E diz o que eu tenho que fazer. Não, calma, peraí, se eu tô numa perspectiva oprimida, talvez eu não tenha nem tempo de ter que fazer alguma coisa, talvez eu esteja aqui pegando ar entre um dia e outro para tentar seguir, para continuar minha caminhada. Então, eu acho que as pessoas deveriam se autorresponsabilizar. E eu gosto muito de trazer um exemplo. Eu sou um homem cisgênero. Então, apesar de eu trazer aqui uma pauta que cruza com o racial e cruza com a questão de orientação sexual, eu sou um homem que tem um timbre masculino, que tem uma elaboração masculina e uma construção de identidade enquanto homem. Eu tenho esse privilégio. Isso é um privilégio. Aí, e não vou poder levantar a bandeira que isso é um lugar de desprivilégio na minha vida. Isso é um privilégio. Como é que eu faço com a causa feminista? Bom, primeiro que eu não sou um homem feminista, porque as mulheres são feministas, tento ser um aliado. E elas que têm que dizer se eu sou aliado e não eu. Mas eu trabalho silenciosamente todo dia para ser um aliado da causa feminista, lendo as pautas feministas, comprando livros feministas e vendo cada dia mais situações onde eu perpetuo o machismo e onde eu silencio e sou permissivo com situações machistas. Porque eu posso também estar super politizado, mas estar num ambiente onde um homem pode oprimir uma mulher. E a gente sabe muito bem que homens se apoiam com muita completude, né? Se apoiam com força. Então, se eu perpetuo esse apoio, eu não estou sendo aliado. Então, assim, repasse de dinheiro é o mais didático, gente. Quer terminar essa troca hoje, essa live hoje e dormir feliz? Pega o cartão, encontre uma causa para doar dinheiro. Segunda causa, entenda o seu papel de autorresponsabilidade. Então, assim, eu posso ser um homem que se considera responsável no mundo como homem? Sim, mas ainda assim eu sou esse gênero. E esse gênero oprime todo dia. E eu talvez seja machista todo dia também. Então, eu convido as pessoas LGBT, que não são LGBTQIA+, a entenderem que elas talvez sejam sempre opressoras em níveis sutis. Isso não é colocar vocês enquanto LGBT-fóbicos, mas vocês encontrarem quais são as esquinas que vocês têm de preconceito
e também para os indivíduos que se entendem enquanto brancos ou que se entendem enquanto não negros, que sejam outra perspectiva que não é negra, que repensem que eles podem estar perpetuando racismos diários e que até eu mesmo que estou num movimento, numa perspectiva tão privilegiada de pele clara, eu me estudo todo dia para sacar até que ponto a sociedade tentou me construir enquanto indivíduo branco e até que ponto eu tenho que estar muito atento para não perpetuar branquitudes dentro do movimento. Então, assim, atenção plena todos os dias e autocrítica. Acho que a autocrítica é uma boa palavra. Eu acho que a autocrítica, a atenção, né, você se conhecer e reavaliar as suas falas, os seus comportamentos. Aqui na Chave da Questão, a gente debate muito sobre a saúde mental, né, sobre a saúde emocional. E uma das questões que sempre acabam sendo pontuadas nas nossas lives, com especialistas que cuidam da saúde mental das pessoas, é como ajudar quem está sofrendo com depressão ou com ansiedade, que os transtornos emocionais, eles sofrem muito preconceito. Também as pessoas acham que é frescura, né? E aí a gente sempre tem essa pauta de como lidar com o sofrimento do outro. E aí eu acredito, essa é mais uma pauta que traz muito sofrimento e que sofre muito com preconceito, né? Então, a questão de gênero, a questão racial, essas são os principais tópicos. E uma questão que eu já ouvi você falando em relação à sua posição enquanto homem, de ter uma vantagem na sociedade que a gente tem hoje por causa da questão do preconceito que as mulheres sofrem, e você, enquanto homem que defende as causas feministas, por diversos momentos você já parou e refletiu, às vezes, algum comentário que você fez sem nenhuma pretensão de ter preconceito e, de repente, alguém te pontuou, falou assim, mas essa sua fala foi machista, e você nunca teve esse objetivo, né? Não foi algo pensado e nem tinha parado para pensar que era um comentário machista. Isso acontece muito, né? Até também na questão de gênero, porque às vezes as pessoas, muitos termos foram mudando, a causa foi ganhando grandes proporções e às vezes as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, dão a voz, mas não se posicionam porque também não estudaram a fundo e como muda muito, né, com muita rapidez, as pessoas ficam preocupadas de falar alguma coisa e ser mal interpretadas. Isso. E a gente precisa ter mais coragem de cutucar as feridas uns dos outros e parar de pessoalizar conceitos que são perpetuados por gerações. Então, assim, se você quer um atalho para também curar o seu preconceito e dormir em paz, primeiro, encontre o seu preconceito. Ao invés de ter essa binaridade, a Lívia, lá no início da call, mandou uma pergunta sobre binaridade, né? Fez um comentário que falava da binaridade. Se você for binário com a ideia de preconceito e entender que só o outro é preconceituoso ou não, ser ou não ser preconceituoso, eu não vou dormir na minha cama querendo me entender enquanto preconceituoso. É um peso muito grande, né? Para a dignidade de qualquer pessoa. Então, ao invés de ter essa binaridade de ser ou não ser sobre o preconceito, por que a gente não pensa qual é o meu preconceito hoje que eu vou desconstruir e ressignificar? E que se a gente cria esse comum acordo na sociedade, mesmo com os patamares de privilégio, tá? É até cruel botar esse desafio para um indivíduo trans e para um empresário hétero, cis, branco. Não, são situações muito diferentes. Mas, se eu pudesse ter um megafone, uma oportunidade de falar uma coisa para a sociedade, seria qual é o seu preconceito hoje, como é que você vai encontrá-lo e como é que você vai transformá-lo. Isso faria com que a gente parasse de tentar encontrar no outro o preconceituoso, para a gente ter essa autorresponsabilidade, que é o termo que eu também estou destacando na live a todo tempo, para a gente dormir com essa ideia em mente, para que a gente tenha a autorresponsabilidade de transformar o nosso próprio discurso, né, Miene? Eu acho que assim a gente consegue até construir uma esperança. Você se sente esperançosa quando você pensa nisso? Sim, e ainda mais, já comecei a refletir aqui, ó, pensando no que Bom, você falou, assim, vou escolher, vou ver qual é o preconceito que eu tenho hoje e como que eu vou fazer para desconstruí-lo, né? Para sim. não ter, porque às vezes a gente tem e nem sabe, ou não Sim. percebe ou não quer enxergar, né? Posso fazer uma contribuição também? Eu lembrei de uma pauta que é bacana. A Guilheu Cambria está aqui, uma
profissional, uma artista multifacetada que eu admiro Conheço, muito e já fiz que eu live dela no outro dia. agradeço a audiência, o Adas também, um grande pensador de tecnologias, tem pessoas mil aqui, muitas realidades. Que bom, Milene, que a gente está tendo essa chance de trocar com tantas realidades que estão assistindo a gente. O caso que eu queria te Deixa eu trazer... aproveitar só, então, Claro. porque eu quero parabenizar a Guileu, porque a didática dela é muito boa e eu aprendi bastante coisa acompanhando o canal dela já. Que bom, recomendo, gente. Se vocês quiserem ter uma atividade de artes, façam a dança da Guilherme Cambria, que está no Instagram dela, que vai ser transformadora, tenho certeza. Eu nunca mais voltei para o mesmo lugar. Agora, eu vou trazer uma complementação, Milene, que eu acho rica. A inclusão, quando eu penso numa empresa, vamos contratar, vamos incluir. Ou numa pessoa que quer, eu vou resolver o problema hoje, eu vou dar um momento de voz para esse indivíduo que está numa situação de opressão. Isso não resolve o problema de ponta a ponta, porque a realidade de ser LGBTQIA+, no Brasil e no mundo, é uma realidade que começa quando você abre o olho na sua cama. Eu queria colocar na minha janela, na minha varanda, a bandeira LGBTQIA+. Quase comprei. Acabei não comprando ainda. Vou comprar. Mas vou dividir com vocês um medo que eu tive. Eu estou em quarentena, tenho aproximadamente 300 apartamentos que miram para o meu, e eu estou todo dia nessa varanda. Eu senti medo até de alguém atirar na minha varanda. Eu vou estar ali todo dia, eu vou ser para sempre uma pessoa que vão saber que é um apartamento de um homem homossexual, e eu me vi intimidado. Veja só, um cara que eu me considero tão bem resolvido, né? Que tem tanto para falar, que tá dizendo aqui numa live que teve que considerar colocar ou não a própria bandeira LGBTQIA+ na janela. Vou colocar, já vou contar o final, vou colocar, mas o meu primeiro medo imediato foi: e se atirarem no meu apartamento? Sempre saberão. Depois que eu tirar, sempre saberão. Então você abre o olho, você já é LGBT. O dia começa, você já é LGBT. Quando eu estava menos bem resolvido, eu escolhi a camisa que eu ia fechar os contratos e eu lembrava que eu era LGBT. Porque se ela fosse numa cor muito vibrante, eu ia pensar, vai ler no meio da consultoria que eu sou LGBT e vai começar a pensar mais nisso do que na minha entrega. Quando eu ia dar uma consultoria também, eu pensava no sapato, no cabelo. Então, assim, quantas coisas a gente teve que ocultar e tem que ocultar até para chegar num lugar onde nos dão a oportunidade. Eu lembro de pegar ônibus e já ouvir a humilhação e LGBTfobia na rua, andando pela rua, quando eu era mais novo. E uma pessoa trans, que eu vou trazer a todo tempo, porque é uma pauta que eu tento ser um aliado tento ser proativo na minha aliança com essa pauta, vai estar na rua com um corpo vulnerável do início ao fim da narrativa desse momento que você está fora de casa. Então não é só sobre a chegada, né? Não é só sobre o microfone, é além até da contratação, é a vida. É a vida da pessoa de ponta a ponta, no supermercado, na varanda, no elevador, no banheiro. Então é uma reflexão que eu trago também para que a gente até tenha uma gotinha de seriedade. A causa é tão urgente, Milene, que mesmo que eu convide todo mundo a sacar um cartão de crédito hoje, doar para alguma causa, eu espero que se 10% das pessoas que viram a live façam uma doação, vai ser ótimo, mas que você entenda que você não vai dormir tendo resolvido nem 1%. E é por isso que eu convido todas as pessoas a abraçarem essa causa e levarem para a vida toda. Porque eu arrisco dizer que é uma pauta para as nossas gerações. Mas isso não me tira a esperança. Verdade. Poxa, o nosso tempo passou tão rápido, daqui a pouquinho já está acabando. 5 minutos o Instagram derruba a gente e passou muito rápido. E acho que a gente não conseguiu nem falar da metade do que Foi muito rico. isso, do que o assunto permitiria, né? Do que a gente poderia abordar aqui. Temos alguma pauta, talvez, que a gente intocada ainda? Temos alguma esquina que a gente possa pautar? O que você acha? Tem algum tópico em mente? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Se tinha alguma questão que você achava que a gente não tinha abordado e que você gostaria de pontuar. Porque o que eu quero no final, que eu vou pedir para você, é para você falar a mensagem final de que você gostaria de deixar da nossa live. A Ana Velchini está te Eu estou muito elogiando. feliz. Todas as pessoas que estão comentando aqui são pessoas que eu admiro muito. A Guilherme, o Adas, a Mayara, a Ana, a Carol, a Cris também contribuiu muito com a gente.
Se eu pudesse fechar esse pensamento num caminho, que a gente tenha uma dose sempre de esperança, mas uma dose de perspicácia também. De entender que pode-se mais. De entender quanto capital o mundo movimenta. De não se comprar com a campanha de margarina que fala de inclusão porque a moda entrou. Na hora de olhar a campanha da margarina, descobrir, dá um Google mesmo, é esforço, é pesquisa e esforço. Dedicar o seu tempo hábil para investigar quem dirigiu a campanha, quem construiu o roteiro, quem filmou. As empresas e o mercado estão tentando trazer uma ideia de inclusão e diversidade muito no fronte das coisas, muito na frente, na capa dos livros. E se eu pudesse convidar todo mundo a ser aliado e agente ativo na causa, e eu repito a palavra dinheiro, o dinheiro é a maior transformação que a gente pode trazer para o dia de amanhã de uma pessoa que está em vulnerabilidade social, tá, gente? Pensem nas suas doações, por favor. Mas se eu pudesse trazer mais esse ponto problematizem. Vocês não precisam ser as pessoas que estão gerando os cancelamentos, vocês não precisam ser as pessoas que estão gerando os linchamentos, nem os ataques. Vocês podem encontrar os seus próprios tons de articulação, mas também não se deixem enganar por marketings que sejam fáceis e que tentem trazer uma ideia de inclusão que ainda não existe. Falta muito para o mundo ser mais diverso, muito. E até como alguém que hoje eu digo muito dessa coisa do privilégio adquirido. Eu reconheço os meus privilégios hoje, eu digo que boa parte deles, eu gosto desse termo, são privilégios que eu adquiri e por uma mistura também de sorte, porque não foi só mérito. Se fosse mérito, teria outras pessoas com corpos como eu, cabelos como o meu, com histórias como a minha, em lugares de protagonismo, e não estão. Eu sei que eu sou exceção. Em quase todo lugar que eu entro, eu sou exceção. No discurso, na história, no rosto, na fala. Então, que a gente sempre lembre que tem muito a ser feito e que a gente precisa sempre puxar mais do mundo. Mundo, parabéns, eu reconheço tal ação, eu reconheço tal... Mas o que você vai dar mais? Porque o mundo ainda está injusto. Então, convidar todo mundo a esse olhar de que o problema é grave, é urgente, ele bota pessoas com fome, porque ele não contrata, ele não emprega, mas ele também pode nos dar esperança. Porque na micropolítica, a minha crença é de micropolítica, nas micropolíticas, a gente pode mudar muitos mundos de quem está no nosso entorno. Muito obrigada, Peter. Obrigada, Ana, pelo elogio. Pati, também amo você. Obrigada por ter ficado aqui assistindo a gente. E eu queria dizer que aqui na Chave da Questão a gente vai trazer várias lives para poder falar sobre o assunto, sobre o dia 28 de junho, sobre o movimento LGBTQ+, para poder trazer pautas e conversas para poder que cada um possa dar sua opinião e a gente ver como que a gente pode contribuir, porque o nosso objetivo aqui na Chave da Questão é acolher. Nós queremos acolher todo mundo que está precisando, que está sofrendo, que está passando por alguma questão. A gente começou mais envolvido na questão do sofrimento por causa do isolamento social, da Covid-19. A gente continua trabalhando nessa pauta, mas tem muitas outras que causam muito transtorno, muito sofrimento para todos. E nós estamos aqui, os psicólogos da Chave da Questão estão disponíveis para poder conversar sobre todos os assuntos, sobre todas as questões que afligem vocês. Obrigada, Guilherme, também. Peter, foi um prazer ter você aqui. Obrigada por toda a sua contribuição, pela sua colaboração. Nosso canal está aberto para você poder trazer e expor suas opiniões e enriquecer e trazer mais debate para a sociedade, para que a gente possa ajudar o próximo, né? Ter empatia pelas pessoas. Agradeço a todos pela generosidade do tempo, todo mundo que doou tempo para essa conversa tão rica. Agradeço a generosidade da Milene e do projeto Chave da Questão. Quem quiser me acompanhar pode encontrar minha rede, meu Instagram, e que a gente possa transformar o mundo juntos e lembrar que a gente pode tudo dentro da nossa realidade e que a gente possa realmente se unir para um bem maior e pela felicidade dos seres humanos. Acho que a gente quer bem-estar, justiça e comida e conforto para todo mundo, né? Acho que no final muito sobre isso, bem-estar. Obrigado, gente. Boa noite e até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, Peter. Boa noite a todos que assistiram a gente. Acompanhem que a gente tem mais live, mais conteúdo aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau. Até mais.